Olá, meus queridos, tudo bom? Bem-vindo ao nosso canal. E hoje vamos falar uma coisa bem interessante. Nós vamos falar sobre a glutationa. A glutationa é um antioxidante extremamente potente, é o maior antioxidante que nós temos no corpo. E ele não é só antioxidante, como nós vamos ver nos próximos slides. Então, fica aqui, vamos mudar aqui os nossos slides para que a gente possa ver. Então, vamos lá. Começando, qual o maior antioxidante do nosso corpo? E a resposta é muito clara, é a glutationa. Então, a glutationa é o nosso antioxidante mestre. Ele está por trás de muitas doenças crônicas. Na verdade, a falta desse antioxidante vai gerar um estresse oxidativo muito alto e isso vai causar inflamação e doenças crônicas. A gente já vai ver mais para frente quais doenças que ele está responsabilizado. Então, ele é produzido a partir de 3 aminoácidos, a cisteína, a glicina e a glutamina. Ela está intimamente ligada com a nossa sobrevivência e a nossa qualidade de vida. Olha que importante, tá? Então, é extremamente importante nós mantermos os nossos níveis de glutationa alto. E como que ela funciona? Então, em primeiro lugar, ela protege as nossas células dos danos causados pelo estresse oxidativo. Então, lá na nossa célula, nós produzimos os radicais livres, e esses radicais livres, eles têm que ser inibidos, né, combatidos por antioxidantes, e o maior antioxidante que nós temos é a glutationa. Então, se nós temos uma diminuição dessa molécula, nós vamos ter uma maior quantidade de radical livre, e esse radical livre vai gerar o estresse oxidativo e a inflamação e destruição celular. Ajuda no combate da inflamação, regulariza o crescimento celular, ajuda o fígado a desintoxicar resíduos metabólicos e protege contra toxinas ambientais. Então, eu, Inaê, que trabalho com essa pegada de falar sobre toxinas, sobre essas moléculas químicas que nós estamos o tempo todo entrando em contato, ingerindo ou inalando ou passando pela pele. Essas toxinas, elas têm que ser metabolizadas no fígado para serem excretadas e uma das substâncias que faz essa metabolização é justamente a glutationa. Então, além dela diminuir o estresse oxidativo, ela ajuda na desintoxicação. Olha que molécula fantástica que a gente tem aqui, né? E além disso, ela também estimula o nosso sistema imunológico, melhorando a função das células T no combate a infecções. Então, se nós estamos aqui ainda numa época de pandemia, onde nós temos infecções virais, olha aqui uma ótima saída ao uso de substâncias que aumentem a glutationa. Então, quando nós somos jovens saudáveis, que nos alimentamos e que temos um corpo com a parte hormonal em dia, nós temos uma quantidade grande de glutationa. Porém, esses estoques começam a cair por volta dos nossos 45 anos, que é quando a gente começa já a apresentar lesões e reações do estresse oxidativo. E quanto mais a gente vai envelhecendo, menos glutationa a gente vai fazendo, e pacientes que estão hospitalizados, pacientes graves, eles também têm uma depressão muito grande de glutationa no organismo. E quais são as doenças que estão relacionadas à queda dessa molécula tão importante? Então, nós temos aqui o câncer, diabetes, doenças autoimunes, doenças cardiovasculares, demência, autismo, artrite e muitas outras. Todas as doenças inflamatórias ou doenças relacionadas com as toxinas ambientais estão presentes quando você tem uma queda dessa molécula no organismo. E quando, além da idade, qual outras coisas que ajudam a esgotar ou diminuir os níveis de glutationa no nosso organismo?
Então vamos lá, quando a gente tem quadro infeccioso, infecções de repetição ou uma infecção mais grave que não consegue, como é o caso dos pacientes que estão hospitalizados, estresse. Então, o excesso de estresse, não o estresse oxidativo, mas o estresse mesmo do dia a dia, com excesso de cortisol, aumentando o processo inflamatório, vai fazer com que haja uma queda da glutationa. Exposição a toxinas ambientais, principalmente metais pesados e a pesticidas. Então, olha só, a gente que ingere uma quantidade muito grande de agrotóxicos, a gente tem um consumo maior dessa glutationa. E se eu não reponho os nutrientes para refazê-la, nós vamos ter uma diminuição desta molécula. Alimentos geneticamente modificados, porque eles também geram inflamação no nosso organismo. Radiação de sistemas, ou seja, essa quantidade de radiação que nós somos submetidos, né? Hoje com Wi-Fi, com bancos de dados, celulares e tantos outros tipos de radiação que nós estamos submetidos, eles também vão diminuir a nossa produção de glutationa e aumentar o nosso consumo, tá? Existem, inclusive, alguns medicamentos e nós sabemos que diminuem a quantidade de glutationa pelo excesso de uso dela, porque a gente vai ter que ter uma quantidade muito grande para neutralizar esse medicamento. E como vocês podem ver, um dos medicamentos é o paracetamol, o Tilenol. Então, esse medicamento, ele é extremamente hepatotóxico, ou seja, ele causa uma lesão hepática muito grande. E aí, para tentar neutralizar esse medicamento, nós usamos a glutationa. Então, pessoas que usam cronicamente essa medicação têm menores quantidades de glutationa no nosso organismo. E como que a gente pode fazer para melhorar os níveis de glutationa, para a gente ter um menor estresse oxidativo ou ajudar na detoxificação, ajudar nos processos infecciosos? Então, primeiro, através da alimentação. Então, alimentos que contenham enxofre, alimentos que sejam ricos em cisteína, tá? São alimentos que vão ajudar na síntese de glutationa. Então, a gente tem ovos, alho, cebola, os vegetais crucíferos, como couve bruxelas, a couve-flor, o repolho, são alimentos extremamente importantes para a síntese de glutationa. Outro nutriente que a gente pode usar é o whey. O whey, que muita gente conhece nas academias, que as pessoas tomam para aumentar a síntese muscular. O whey, ele é uma proteína, tá? Na verdade, ele é um alimento, um nutriente que é rico em cisteína, que é um dos aminoácidos que faz a síntese da glutationa, tá? Então, o whey, ele pode sim ajudar na síntese de glutationa. Proteger as nossas reservas antioxidantes fazendo atividade física. Então, olha, a atividade física vai estimular a síntese de glutationa, tá? Então, exercício aeróbico, como caminhar, correr, nadar, dançar, aumentam os níveis desse antioxidante. Restaurar a glutationa com alimentos ricos em vitamina C e vitamina E. Esses três antioxidantes, eles têm uma relação muito íntima, porque um ajuda a reduzir o outro. Como assim, Inaê? Então, vamos lá. Quando a gente tem um radical livre e esse radical livre entra em contato com o antioxidante, esse antioxidante, ele se oxida para poder neutralizar. Então, o que vai acontecer? Eu preciso de uma outra substância para voltar aquela ao normal, para ela voltar a ser um antioxidante. Então, um ajuda a tratar o outro. É muito interessante. Então, quando eu passo uma fórmula antioxidante, eu nunca prescrevo a vitamina C sem a vitamina E. Por quê? Porque elas trabalham em conjunto. E aí eu tenho que pensar que essas duas trabalham em conjunto com a glutationa, tá? Então, não pode faltar vitamina C e vitamina E para ajudar na melhora desse antioxidante.
Outra coisa que a gente pode repor é a N-acetilcisteína. Sabe aquele sachêzinho que a gente toma quando a gente está com gripe, que ajuda a pôr o catarro para fora, que a gente conhece por o nome de Fluimucil? Pois é, ele é o N-acetilcisteína, que é um baita de um remédio que aumenta a produção de glutationa e diminui o estresse oxidativo. Então, quer dizer que você pode tomar um sachêzinho dele por dia? Ok, pode sim. Uma dose de 600 miligramas por dia tá de bom tamanho, tá? O ácido alfa-lipoico, ele também é importante, tá? Para ajudar na normalização da glutationa. E as vitaminas do complexo B. Por quê? Porque elas estão relacionadas a outros processos como metilação, que também são substâncias que atuam na detoxificação. Então, a metilação, a glutationa, elas trabalham em conjunto. E quanto mais eu tiver essas substâncias, melhor para o meu organismo, tá? Então, as vitaminas do complexo B também são muito importantes. O selênio, tá? Então, o selênio também, ele trabalha junto com a glutationa ali, ó, coladinho um com o outro, tá? Então, a gente não pode esquecer do selênio. O cardomariano, principalmente por causa da silimarina, né? Então, a silimarina também tá lá no fígado, ajudando na detoxificação. Então, ele ajuda também nos níveis da glutationa. Então, ele aumenta em até 35% os níveis de glutationa no fígado. Eu gosto muito de uma formulação que eu passo para os pacientes, que é a silimarina, a alcachofra, a metionina e a N-acetilcisteína. Esses 4 nutrientes juntos ajudam demais o fígado a funcionar e a detoxificar. Por quê? Porque ele melhora a função da glutationa, tá? E outra dica muito importante, aqui é uma dica que a gente pôs como dica bônus, é o dormir suficiente, tá? Então, eu não posso esquecer de um hormônio chamado melatonina. A melatonina, que é produzida à noite, quando a gente dorme ou quando começa a cair a luminosidade, ela é extremamente importante para induzir a produção de glutationa no nosso organismo. Então, quando a gente tem um sono melhor, eu tenho uma melhor produção. Então, imagine à noite que eu tenho uma melhor produção de melatonina, né? Porque eu vou dormir. Então, eu vou dormir mais cedo, eu diminuir a luminosidade da casa para não ter uma agressão tão grande na destruição dessa melatonina. E aí, eu tomo um sachêzinho com aqueles nutrientes que eu te falei. N-acetilcisteína, silimarina, a alcachofra e a metionina. O que vocês acham que vai acontecer? Eu vou ter um aumento muito grande da produção de glutationa, ajudando esse fígado a detoxificar. Então, eu particularmente tomo e gosto muito desse desses nutrientes à noite para ajudar na detoxificação do meu corpo. Então, eu gostaria que vocês dessem aí alguma feedback para a gente saber se vocês gostaram dessa aula. Espero que eu tenha ajudado. Se vocês gostaram, deixa um like. Avisem outras pessoas que precisam assistir esse vídeo para que a gente possa passar esses conhecimentos para mais pessoas. Muito obrigada, um beijo e até a próxima!